Ok, então vamos dar continuidade aí. Nós demos uma pausa e vamos dar continuidade. Quem estava lendo é a Marcilene. Obrigado, Marcilene. Agora eu quero outra pessoa lendo aí. Vamos lá. O conflito é bom ou é ruim, pessoal? Muito bom. Porque se nós não formos conflitados, se nós não chegarmos a um estágio aonde a gente é trabalhado, gente, nós vamos para a vida cruzinho. Aí é um problema. Tá picotando. É. Aí é um problema que vai desencadear em outros problemas maiores. Certo? Gente, quem puder aí, fecha aí os áudios aí, as internets. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Patrícia, me diz aí quais foram as fases de desenvolvimento infantil que o Freud trabalhou. Oi? Quais foram as fases, as 4 fases que Freud organizou a teoria sexual, né, da sexualidade por meio dessas fases? A teoria na parte infantil. Vamos lá? Quais foram? Tá escutando? Oi, oi, oi. E a latência, né? Então vamos aqui só recapitulando. A oral, a fase oral é aonde? Qual é a área erógena, né, do corpo? A boca. E a criança tem quantos anos quando ela está desenvolvendo a fase oral? Até 1 ano, perfeitamente. Do nascer até 1 ano. Pode modificar um pouquinho, chegar perto dos dois? Pode. Não existe regra, porque cada indivíduo é cada indivíduo. Pode passar um pouquinho, ok? Qual é a fase anal? Qual é a área do corpo infantil que o Freud ele fala que é a zona erógena? O esfíncter, não é o ânus. O que é o esfíncter? Alguém pode explicar o que é o esfíncter? Perfeitamente. Perfeitamente. Se uma pessoa, um homem, acha que está fixado porque ele fica achando que isso causa excitação, ou seja, ele fazendo cocô e ele prende, solta, e ali ele está se. Oi, picotou bastante? Se o homem ele acha que ele, a partir do momento que ele prende e solta, naquele momento que ele está lá no trono, o rapazinho fazendo um cocô, e a partir daquele momento ele acha que ele é homossexual porque ele está sentindo prazer. O que vocês acham? Que isso tem a ver com o controle do esfíncter, com a sexualidade dele? Consegui ser clara para perguntar para vocês? A sexualidade dele, isso. Isso. Correto. Cor, correto. E a sexualidade dele,
Sim, sim. E a sexualidade vai ser construída, certo? De equilíbrio do corpo. Sim, mas esse equilíbrio do corpo, que você não está enfesada, né, que é estar com fezes, né, e você despeja, você deixa aí, você evacua, né, isso traz um prazer de liberação, é diferente da penetração, certo? E quando o homem, ele acha que, por exemplo, essa construção é na faixa etária, né, na fase anal, ele está equivocado, porque a construção da sexualidade dele, do desejo pelo outro, né, de ser hétero ou de ser homo, não está construído na parte fisiológica, não tem nada a ver com o que Freud fala aqui, porque o que vai desenvolver a sexualidade dele enquanto adulto, que a gente pode até dizer que inicia-se na adolescência, é algo que é construído por onde, gente? Pelo meio que a pessoa vive, que é construído, certo? Podemos dizer até que o neurônio, né, o neurônio que copia, ele está ali aprendendo informações, né? Quando nós nascemos com sexo masculino e feminino. Nós temos ou vagina ou nós temos pênis, certo? Só que a formação da escolha que aquela pessoa vai ter no futuro é algo da decisão dela, certo? E a decisão dela está construída no ego. E o ego que vai impeirar, que vai fazer realizar, ele pode estar construído no id ou construído no id e desconstruído no superego, ou construído no superego e contido o id, certo? Foi claro? Certo? A gente vai sempre voltar, gente. Não se perturbem não que a gente... Oi. Sim, sim. Aí você pode colocar... mas a gente não está falando de criança, a gente tem que falar já na construção do adolescente, né? A dúvida que ele vai ter é mais quando ele começa a raciocinar. Enquanto criança, ele não tem essa concepção, porque o prazer dele não é de satisfação sexual, certo? E se ele for voyeur, ele pode ser sado, entendeu? Ele pode ser aquela pessoa que tem que tocar nele, certo? Tem até aquele livro também, As 5 Linguagens do Amor. Recomendo muito vocês. Tem audiobook. Muito bom, porque quando chegar uma pessoa diante de você, você vai entender qual é a forma que ela entende de amor, certo? Porque para uns, o que é comum, Carol, é o homem ser no olhar, né? O homem ser no olhar. E eu ainda vou mais longe, Carol. O rapaz que se interessa por outro, ele está também no olhar, certo? Ele está olhando o outro no olhar. E o outro só não está trabalhando o olhar, mas ele está trabalhando o quê? A forma de se expressar e de abordar o outro. Ou seja, como uma mulher, né, que ele gostaria de ser, ele seduz o outro, certo? Porque aquela forma dele desejar ser possuído e não de possuir. Mas isso tudo é construído, gente.
é construído, não tem para onde fugir. Tudo, você ter uma menina, você constrói aquela menina, você ter um menino, você constrói aquele menino. Só que a nossa sociedade está limitando, tipo, que quem usa rosa é obrigatoriamente as meninas. Deveria ser, mas não é regra, certo? Eu acho muito bonito um homem de blusa rosa, eu acho também muito bonito uma mulher de blusa azul, certo? Isso para mim não interfere, mas algumas pessoas que são neuróticas, elas ficam limitando situações que, sinceramente, elas simbolizam, mas elas não dizem quem de fato é aquela pessoa, né? Quando a gente fixa em alguma coisa tem lá no passado, certo? Antigamente as crianças, as meninas, elas brincavam de bonecas, né? Elas brincavam, ganhavam fogãozinho, ganhavam panelinhas. Hoje em dia uma mãe frustrada que ela não quer ver a filha dela enfiada dentro de uma cozinha, ela dá logo um carro da Barbie, né? Ela dá o Ken, né, da Barbie, o namorado da Barbie, ou seja, ela vai dando outros adereços para a criança, enquanto para o menino eles dão o quê? Uma bola, uma arma, uma espada, ou seja, eles empoderam. O que a nossa sociedade veio é de uma repressão feminista e machista, né? Esse conflito hoje é porque não se soube respeitar o limite do outro, existiu um abuso, né? E essa revolta a gente vai levar para o resto da vida. Só que a gente tem que entender o quê? Que o que diz o que é uma pessoa não é a forma dela evacuar, não é o modo dela se vestir. É quem de fato ela diz que ela é, certo? E isso daí é uma construção que, embora a gente tenha aí uma deficiência na nossa sociedade, essas discussões absurdas, é uma discussão que vai ser levada para o resto da vida, porque essas pessoas vão estar em conflitos e vão sempre trazer conflitos. Vamos lá. Vão culminar na vida sexual adulta. O que vão culminar? Essas fases, né? Elas vão culminar e elas têm que ficar sempre na zona genital, tá? Se a fase não estiver fixada na zona genital, o adulto ele não está maduro ainda, tá? E aí nós vamos ver a organização dessas fases, se elas não forem bem elaboradas, vai existir um típico conflito interno e um modo de mecanismo de defesa que a gente pode abrir sim, certo? Tô correndo um pouquinho aqui, tá, pessoal? E existe aqui um exemplo aqui bem clássico, qualquer coisa parem aí, gente. Eu queria botar a tela no modo grande, porque fica aparecendo esses errinhos, mas eu não sei porque o meu Word, ele tá desse jeito. O exemplo da fase fálica, né? Que é o que? O menino que tem o desejo libidinoso pela mãe, que precipita o complexo de Édipo com sintomas de um desejo incestuoso. Para os leigos, para as pessoas do senso comum, elas não vão compreender o que Freud está falando. A única coisa que Freud queria é explicar o quê? Se você não castrar o seu filho, se você não limitar o seu filho vai desejar todas as mulheres, porque aquela mãe está sempre à disposição do filho. Ou seja, o que o Freud estava vendo era algo que futuramente iria acontecer. Que sem querer, né, o Édipo, ele possuiu a Jocasta, sua mãe. E depois foi aquela tragédia toda, que ele furou os olhos, a mãe se matou, enfim. Né? São situações, gente, que nós chegamos nesse ponto quando não existe um limite aonde o filho olha para a mãe e ele enxerga ele como mãe. Ele vê a mãe, o seio da mãe, e ele pode ter desejo sexual. É aonde o pai vê a filha tomando um banho e ele, por ser homem, ele vai ter um desejo sexual pela filha. Olha aí, aonde está faltando o limite? Né? Aonde está faltando a castração? O Freud, ele não quer dizer que todos os casos serão assim. Os casos que não têm uma castração adequada, os casos
críticos, que não existem, né, a limitação dentro das famílias, é onde a gente vai chegando aí nesse, como se fosse o ápice do complexo de Édipo, certo? Destaca-se ainda que as fases de desenvolvimento são resultados de um evento que aciona o mecanismo de defesa, aí é o recalque e a projeção. Ou seja, a gente vai trabalhar, quando a gente entrar ali nos transtornos de personalidade, a gente entrar bastante, nós vamos enxergar aonde está o recalque dessa pessoa que tem transtorno de personalidade esquizoide. Aonde está o recalque? Ela projetou a sua vida aonde aqui, tá? Então, a gente vai e volta nos conteúdos. A resolução desses conflitos não é coercitiva. Tem que haver um consentimento, mesmo que receoso no início, mas tem que haver uma ação voluntária. Se não existir uma predisposição para análise, para a psicoterapia ser feita de fato, não vai chegar a lugar nenhum. Tem que haver um interesse por parte principalmente de alguém, ou quem traz, ou quem está ali à disposição da terapia. E a gente finaliza essa primeira parte aí com a parte envolvida na análise, que é o analisando, vai investir muita energia. Entretanto, à medida que o amadurecimento psicológico aflora, isso vai fluindo naturalmente. Gente, essas energias que é investida, essa pressão psicológica que quem está passando ali pela análise, gente, é muito forte. Não adianta a gente dizer que é uma coisa simples, mas as terapias, elas são fortes, ela mexe com a pessoa, tá? E a gente não pode deixar essa pessoa sair do nosso atendimento de qualquer maneira. Nós temos que deixar essa pessoa saindo bem do atendimento para a gente não ter aí um problema futuramente. Ok? Nós vamos assistir aqui deixa eu ver se é esse aqui, esse documentário. Documentário não. São 20 minutinhos e a gente vai entrar. Deixa eu reduzir essa tela aqui para ela caber aqui na gravação. A gente vai entrar. Cadê? E a gente vai entrar no intervalo, tá? Mas eu gostaria que você